Olá, galerinha do oitavo ano, estamos aqui novamente, né? Nesse vídeo nós vamos fazer a correção aqui detalhada, tá? Da atividade da semana 4 do PET 7 de matemática, tá? Nessa atividade, galera, aqui da semana 4, nós vamos trabalhar com resolução de problemas utilizando a ferramenta, né, sistemas de equações lineares para solucionar esses problemas. Então aqui nós vamos utilizar o sistema de equações lineares para a solução desses problemas, tá? Então aqui o objetivo dessa atividade aqui da semana 4 é trabalhar com resolução de problemas envolvendo sistemas lineares, ok? Então vamos lá para a atividade de número 1, né? Resolução de problemas. A soma de dois números é 115 e a diferença entre eles é 41. Determine esses números. Galera, se ele está falando que é a soma de dois números, então aqui a gente tem que levar em consideração que esses números são diferentes, são distintos, né? Então se eu pegar um número e somar com outro, o resultado tem que dar 15. E a diferença, o que significa a palavra diferença na matemática? A subtração. Então se eu pegar esses mesmos números e subtrair, o resultado tem que dar 41. Como nós não sabemos quais são esses números, vamos dar nome para eles. Né, supondo que são números diferentes, vamos chamar de x e y. Então, quais são os números que nós estamos procurando? X e y. Então, o que está falando a questão? Se eu pegar x mais y, tem que dar 15. E a diferença, né, x menos y, tem que dar 41. Então, aqui eu monto um sistema de equações lineares. Aqui eu vou utilizar o método da adição, por quê? Porque aqui eu tenho dois valores opostos, simétricos, né? Mais 1 e menos 1. Então, eu vou somar tudo que é x, ó. 1x mais 1x, 2x. E aqui eu tenho 1y menos 1y, dá zero. Então eu posso cancelar. Elimino o y. E 115 mais 41 dá 156. Significa o quê? Que 2x é igual a 156. Como o objetivo é descobrir o valor de 1x, então x vai ser 156 dividido por 2. 156 dividido por 2 dá 78. Então descobri um valor dos números. Ora, se a soma dos dois tem que dar 115 e a diferença tem que dar 41, né? E se eu descobrir que o x aqui, um dos valores é 78, então para descobrir o outro número, que é o y, é só você pegar 115 menos 78. 115 menos 78 dá 37. Então os números que nós estamos procurando, que servem como solução para o problema, são 78 e 37. Porque se eu pegar 78 mais 37 dá 115. Se eu pegar 78 menos 37 dá 41. Ok? Muito bem. Questão de número 2. Pedro tem 3 anos a menos do que o sextuplo da sextuplo. Pedro tem 6 anos a menos do que o sextuplo da idade de Marta. Qual é a idade de cada um? Sabendo que a diferença entre as idades é 27 anos. Então, quando ele fala a diferença entre as idades, é a diferença entre a idade de Pedro e a idade de Marta, na ordem na qual aparecem aqui os valores. Então, como eu não sei qual é a idade de Pedro, eu vou chamar de x. Como eu não sei qual é a idade de Marta, eu vou chamar de y. No caso aqui, para ficar um entendimento melhor, galera, eu usei as incógnitas P, né, em analogia a Pedro, e M em analogia a Marta. Então vou pegar o seguinte, ó, que a idade de Pedro é P e que a idade de Marta é M. Aí o que acontece aqui, ó? Pedro, ele tem 6 anos a menos do que o sextuplo da idade de Marta. Então, se eu não sei qual é a idade de Marta e é o sextuplo, é 6 vezes M menos 3. Porque a idade do Pedro é o sextuplo da idade de Marta menos 3. E está falando também que a diferença entre as idades, entre quais idades? Entre a idade de Pedro e a idade de Marta é 27. O que é a diferença? Menos. Então a idade de Pedro menos a idade de Marta tem que dar 27. Então aqui eu tenho a equação de número 1 e a equação de número 2. Então pegando a equação de número 1 aqui, ó, e substituindo o P, pegando a equação aqui de número 2, aliás, e substituindo o P pela equação de número 1. Por quê? Está falando que o P ele vale 6m menos 3. Então, pegando aqui a segunda equação, que é P menos M igual a 27, no lugar onde tem M, eu vou substituir por
no lugar onde tem P, eu vou substituir por 6m menos 3. Ó. Então, aqui onde tem P, ó, eu vou substituir por 6m menos 3 e repete o resto aqui, ó, menos m mais 27. Fazendo isso, eu transformo numa única equação, né, onde tem uma única incógnita. Resolvendo a equação aqui, onde a minha incógnita é o m, né? Vou passar o menos 3 para o segundo membro, ele está negativo, ele fica positivo. Então, vai ficar 6m menos m igual a 27, que já está no segundo membro, mais 3, né? 6m menos 1m dá 5m. E 27 mais 3 dá 30. Então, significa que m é igual a 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 dá 6. Então, significa o quê? Que a idade da Marta é 6 anos. Para descobrir a idade do Pedro, eu posso pegar tanto a primeira equação quanto a segunda equação e substituir o m por 6 e fazer os cálculos que eu vou descobrir o valor de P. No caso aqui eu peguei a segunda equação. Ó. P menos m igual a 27. Então vai ficar P menos, no lugar do m eu vou colocar o valor que é 6, né, que é a idade da Marta, igual a 27. Resolvendo a equação, passa o menos 6 para o segundo membro, ele fica positivo. Então P vai ser o quê? 27 mais 6 dá 33, que é a idade do Pedro. Então significa o quê? Que a idade de Pedro é 33 anos e que a idade da Marta é 6 anos. Ok? Muito bem. Questão de número 3. Em um quadro estão desenhados triângulos e quadrados. Triângulos e quadrados, totalizando 35 figuras. Ou seja, somando a quantidade de triângulos mais a quantidade de quadrados, tem que dar 35 figuras. E 125 lados. Ou seja, essas figuras aqui, essas 35 figuras, totalizam 125 lados. Determina a quantidade de triângulos e de quadrados desenhados nesse quadro. Eu poderia chamar triângulo de x, quadrado de y, mas o triângulo eu vou representar pela simbologia triângulo e o quadrado pela simbologia quadrado. Então, o que está falando? Se eu pegar a quantidade de triângulos mais a quantidade de quadrados, tem que dar um total de 35 figuras. Como o triângulo tem 3 lados e o quadrado tem 4 lados, ó, se eu pegar 3 vezes o número de triângulo mais 4 vezes o número de quadrado, vai dar um total de 125 lados. Né? Então, por isso que eu usei o 3 aqui, ó, porque o 3 representa os lados, né? A quantidade de lados. Então, como o triângulo tem 3 lados, então 3 vezes a quantidade de triângulo, mas como o quadrado tem 4 lados, 4 vezes a quantidade de quadrado vai dar um total de 125 lados. O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar toda a primeira equação por menos 3. Então, quando eu falo triângulo, é como se fosse um triângulo. 1 vezes menos 3, então vai dar menos 3 triângulo. Mais vezes menos dá menos. Aqui é como se fosse 1 também, né? 1 quadrado. 1 vezes 3 dá 3. Então, menos 3 quadrado igual. Aí aqui 35 vezes menos 3 dá menos 105. Repete a segunda equação aqui, ó, que é 3 triângulos mais 4 quadrados igual a 125. Agora eu vou somar cada termo da equação. Né? Somar tudo que é triângulo, tudo que é quadrado e tudo que é só número. No caso aqui eu vou ter o que? Menos 3 com mais 3 é a mesma coisa que 3 menos 3, então dá 0. Elimina a incógnita triângulo. Então nesse caso aqui, as minhas incógnitas são triângulos e quadrado. Então elimina aqui a incógnita triângulo. Por quê? Menos 3 com mais 3 é a mesma coisa que 3 menos 3, dá 0. E aqui, ó, menos 3 com mais 4 é a mesma coisa que 4 menos 3. Ou seja, 4 quadrado menos 3 quadrado vai sobrar 1 quadrado, que é igual. E aqui eu vou somar, mas no caso como é negativo, né, eu vou subtrair, que é a operação inversa da adição. Né? Então, quando eu falo soma, a subtração é o inverso da adição. De certa forma, é uma soma também. Então, se eu pegar 125 menos 105, dá 20. Ou seja, já descobri o número de quadrado. Ou seja, tem um total de 20 quadrados. Para descobrir o número de triângulos, ora, se o total de triângulos mais quadrados somando tem que dar 35, e se eu descobrir que o número de quadrado é 20, então o número do triângulo vai ser 35 menos 20. 35 menos 20 dá 15. Ou seja, então nesse quadro tem um total de 15 triângulos e 20 quadrados. Ok? Muito bem. Questão de número 5. Um terreno em formato retangular possui perímetro medindo 200 metros.
quais são as dimensões desse terreno, sabendo que a medida de um de seus lados excede a medida do outro em 30 metros. Como ele está falando que aqui, o terreno tem um formato de um retângulo, eu desenhei um retângulo aqui para exemplificar. Então, quais são as dimensões que ele está pedindo? O comprimento e a largura, né? Aí o que ele está falando? Que um dos lados excede em 30 metros o outro. O que significa excede? Que é 30 vezes maior do que... É a medida do lado mais 30 metros. Então, digamos que o lado menor aqui seja x. Vamos chamar de x. Então, o lado que excede aqui vai ser o lado maior, que vai ser o comprimento. Então, vai ser x mais 30, porque a palavra aqui excede significa mais 30. Então, digamos aqui que a largura média é x, então o comprimento vai ser x mais 30, porque excede em 30. E ele está falando que o perímetro é 20 metros. O que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados, é o contorno. Como o terreno é um retângulo, então significa que os lados opostos são os lados paralelos, e têm a mesma medida. Então a largura aqui vai ser x, essa largura aqui da esquerda também vai ser x. A base aqui, que é o comprimento, vai ser x mais 30. Essa base de cima aqui também, que vai ser o comprimento, é x mais 30. E o perímetro é 200, ou seja, somando tudo isso aqui tem que dar 200. Então, se eu pegar x mais 30, mais x mais 30, mais x, tem que dar 200. Ó. X mais 30, mais x mais 30, mais x tem que dar 200. Somando tudo que é x aqui, ó, 1x mais 1x, 2x, mais 1x, 3x, mais 1x, 4x. Mais, somando tudo que é número, 30 mais 30, 60, igual a 200. Resolvendo a equação, passando 60 para o segundo membro, ele fica negativo. Então, vai ficar 4x igual a 200 menos 60. Então, 4x vai ser igual a 200 menos 60, dá 140. Então, x vai ser 140 dividido por 4. 140 dividido por 4 dá 35. Ou seja, significa que a largura aqui, a altura, né, a largura desse terreno é 35 metros. Como o comprimento excede em 30, vai ser 35 mais 30. Né? 35 mais 30 dá 65 metros. Ou seja, as dimensões desse terreno são a largura 35 metros e o comprimento 65 metros. Ok? Questão de número 5. Em um estacionamento, há um total de 32 veículos, entre carros e motos. Determine a quantidade de carros e de motos que estão nesse estacionamento, sabendo que eles somam 88 pneus. Então, essa questão 5 aqui, ela é muito similar com a questão aqui do triângulo e do quadrado, né? Então, se eu pegar aqui, ó, a quantidade de veículos, quando ele fala a quantidade de veículos, é se eu somar o número de carro mais o número de motos, tem que dar 35 veículos. E a quantidade de pneus tem que dar 88. Aí o que a gente tem que levar em consideração? Que a moto tem 2 pneus e que o carro tem 4 pneus. Levando em consideração que aqui é um carro popular, de 4 pneus, ok? Então vai ser dessa forma aqui, muito semelhante. Ó, então aqui, para ficar uma forma mais simples, eu usei a letra C e a letra M como incógnitas. O C em analogia a carro e o M em analogia a motos. Somando a quantidade de carro mais a quantidade de motos, tem que dar 32 veículos. Somando a quantidade de rodas de moto mais a quantidade de rodas de carro mais de moto, tem que dar 88. Como o carro tem 4 rodas, então 4C mais 2M, porque a moto tem 2 rodas, isso tem que dar 88. Vou multiplicar toda a primeira equação por 4. Então, quando eu falo C, é como se fosse um C. 1C vezes 4, 4C, mais 1M vezes 4, 4M, igual 32 vezes 4, 128. Repete a segunda equação. 4C mais 2M igual a 88. E agora eu vou subtrair usando o método da adição, tá, galera? Então, quando eu falo método da adição, você pode tanto adicionar quanto subtrair, porque são operações, adição e subtração são operações inversas, ok? Então, a subtração, de certa forma, é uma forma de adicionar também. Então, eu vou subtrair a primeira equação da segunda equação.
a segunda equação da primeira equação. Tudo que é C, tudo que é M e tudo que é número. Então, pegando aqui, ó, 4C menos 4C dá 0, elimina. 4M menos 2M vai dar 2M. 128 menos 88 dá 40, ou seja, 2M igual a 40. Então, M vai ser igual a 40 dividido por 2. 40 dividido por 2 dá 20. Esse M significa o quê? A quantidade de motos. Como a quantidade de motos mais a quantidade de carro tem que dar 32, então, para eu descobrir a quantidade de carros, eu vou pegar 32 menos 20, que é a quantidade de motos. 32 menos 20 dá 12, ou seja, nesse estacionamento há um total de 12 carros e 20 motos, ok? Muito bem, vamos lá para a última questão aqui dessa atividade aqui da semana 4, que é a questão de número 6. Vivi está brincando de tiro ao alvo. Ela ganha 5 pontos a cada tiro acertado no alvo e perde 3 pontos a cada tiro errado no alvo. Até o momento, ela já deu 20 tiros e ganhou 68 pontos. Quantos tiros ela acertou e quantos tiros ela errou até o momento? Então, vamos lá. Vou chamar a quantidade de acertos de A. Então, a analogia acerto vou chamar de A. A quantidade de erros vou chamar de E. Então, as minhas variáveis aqui são a A, que representa acerto, e o E, que representa erros. Está falando o seguinte, ó, que a quantidade de acertos mais a quantidade de erros dá um total de 20 pontos. De 20, né? De 20, ó. Até o momento, ela acertou 20 tiros. Ela já deu 20 tiros, ou seja, a quantidade de tiros que ela deu foi 20. Ou seja, entre o número de tiros que ela acertou e o número que ela errou, dá um total de 20. Então, somando, aqui ó, somando a quantidade de acertos mais a quantidade de erros, dá 20. E está falando que até o momento, com esses 20... qual que é a palavra mesmo que está aqui? Tiros, né? Está falando que esses 20 tiros, com esses 20 tiros, ela teve um total de 68 pontos. Aí que está falando o seguinte, ó, que cada tiro que ela acerta, ela ganha 5 pontos. Cada tiro que ela erra, ela perde. Então, perder significa o quê? Menos. Então, cada tiro que ela acerta, ganha 5 pontos. Então, 5A menos 3E, porque a cada tiro que ela erra, ela perde 3 pontos. Dá um total de 68 pontos. Ou seja, entre a quantidade de acertos que ela teve e a quantidade de erros que ela teve, dá um total de 68 pontos. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar toda a primeira equação por 3. Ó. Então, aqui é como se fosse 1A. 1A vezes 3, 3A. Mais 1E vezes 3, 3E. Igual a 20 vezes 3 dá 60. Repete a segunda equação. 5A menos 3E igual a 68. Aí você se pergunta, professor, por que você multiplicou aqui por 3? A exemplo das questões anteriores. Porque aqui você vai ter valores simétricos, ó. Então, quando você transforma isso aqui em valores simétricos, você consegue utilizar o método da adição. Né? Porque aqui eu tenho 3 menos 3. Aí eu elimino aqui uma das incógnitas e vou trabalhar com uma única incógnita. Então, utilizando o método da adição, o objetivo é esse, eliminar uma das incógnitas e trabalhar com uma das incógnitas, ok? Então, aqui eu vou somar tudo que é A, tudo que é E e tudo que é só número. 3A mais 5A dá 8A. 3E menos 3E dá 0, então cancelou a incógnita E. E 60 mais 68 dá 128. Ou seja, 8A equivale a 128. Então, A vai ser 128 dividido por 8. 128 dividido por 8 dá 16. Ou seja, a quantidade de acertos que ela teve foi de 16 tiros. Como está falando que ela deu um total de 20 tiros e ela acertou 16, quantos que ela errou? É só pegar 20 menos 16. 20 menos 16 dá 4. Ou seja, então a quantidade de acertos que a Vivi teve foi 16 tiros e a quantidade de erro foram 4 tiros. Ok? Tudo bem? E com isso, galerinha, nós terminamos aqui a correção da atividade da semana 4 do PET 7 de matemática do 8º ano, tá? Para você que está assistindo esse vídeo, galera, acessa aí o canal que você tem todas as correções aí dos PETs do 1 até o 7 de matemática do 8º e do 9º ano, tá?
Então, para você que de repente está com dúvida em alguma atividade, acesse o canal, né, e tem todas as correções aí dos PETs do 8º e do 9º ano, tá bom? Se inscreva no canal para você receber novas notificações, né, novos vídeos, né, lembrando que toda semana tem pelo menos aí 1 ou 2 vídeos postados referente ao PET, e também dá um like aí para a gente estar melhorando aí o nosso canal, ok? Abraço, turminha, e é isso, estudar sempre, né? Todo conhecimento, por menor que ele seja, ele é um conhecimento, tá bom? Abraço e até a próxima. Tchau, tchau.